Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos ouvintes e telespectadores aqui do programa Lux Esotérica, sempre de segunda a sexta-feira, sempre que possível ao vivo com vocês, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio e o oferecimento dos simpatizantes associados da Levir, a loja esotérica virtual. Se você ainda não conhece, acesse www.levir.com.br. Há 16 anos no ar, aí uma referência de estudos teosóficos, com muitos e muitos textos, dezenas, centenas de palestras, vídeos, programas. Todos os mais de 400 programas Lux Esotérica estão lá, ouvintes, à disposição de vocês. E somos muito gratos pelo apoio dos associados e simpatizantes da Levir, que têm trazido aí as condições materiais para que esse trabalho esteja com vocês, sempre a serviço da evolução espiritual, da qualidade de vida dos nossos ouvintes e dos nossos simpatizantes. Estamos com imagens diretamente aqui do nosso estúdio na zona sul da cidade de São Paulo, dando continuidade a esta série de programas Lux Esotérica, que está trazendo aqui temas da sabedoria de Helena Petrovna Blavatsky, a grande fundadora da teosofia, aquela que fundou a Sociedade Teosófica e trouxe no século XIX, uma vez mais para o Ocidente, o conhecimento da sabedoria arcana, a sabedoria divina, a teosofia, a doutrina que promulgam os mestres da fraternidade, da sabedoria e da compaixão, os mestres da grande fraternidade branca. E nossos programas aqui, ouvintes, só servem exclusivamente para atiçar a curiosidade, o interesse de vocês, para que vocês venham conhecer as obras realmente muito profundas, realmente poderosas, livros que estão realmente na categoria de revelação, pois livros como Isis Sem Véu, que aqui no Brasil está em 4 volumes pela editora Pensamento, que a edita, a mesma editora que está também trazendo até os dias de hoje a Doutrina Secreta em 6 volumes. São livros que têm centenas de citações bibliográficas, são realmente verdadeiras teses de conhecimento, e que não são como muitas obras aí esotéricas que existem, né, ou que se dizem esotéricas, que são autorreferentes. Blavatsky fez questão de citar dezenas e dezenas de culturas espirituais, religiões, filosofias, citando filósofos, pensadores, seus livros, quando possível citando verbatim, dando o livro, a página e tudo mais. Se estima que Blavatsky teria que ter estudado mais de 60 anos para poder escrever obras desse porte. Então, ouvintes, é um convite para realmente ir fundo num conhecimento diferente, um conhecimento que não é o comum daqueles que nós estamos acostumados. É um conhecimento realmente transcendental, que não só visa encher a nossa cabeça de informações, mas, além de tudo, é um convite à nossa intuição. A literatura de Blavatsky é, antes de tudo, uma literatura que, devido à sua profundidade, à sua complexidade, nos convida para irmos mais fundo. E apesar de ser bastante coisa, saibam que a Doutrina Secreta, ouvintes, não deve ser lida como nós lemos um romance,
ou uma série de romances, pois a Doutrina Secreta, por exemplo, são 6 volumes. A Doutrina Secreta é muito importante ser lida no primeiro volume até o seu proêmio, até as proposições fundamentais, que já abordamos aqui num dos programas Lux Esotérica. Depois, o leitor está livre, dentro dos outros volumes, para buscar outros temas que são muito interessantes, e não há a necessidade de se ler a Doutrina Secreta de uma maneira contínua, pois a cada momento, ouvintes, a cada tópico, vocês vão encontrar realmente inspirações muito profundas. E há outros livros menores e também muito interessantes que nós também recomendamos de Blavatsky, como O Ocultismo Prático, que é uma coletânea de artigos do The Theosophist. Algumas partes ali são muito, muito importantes para a vida prática do espiritualista. E a grande obra realmente inspiracional, que tem fundamento no budismo tibetano, que é A Voz do Silêncio. Uma obra tão profunda, tão inspiradora, que ninguém menos do que Fernando Pessoa, ouvintes, o grande poeta da nossa língua portuguesa, se habilitou e traduziu do inglês para o português A Voz do Silêncio, que é um livro realmente de pérolas de sabedoria. Quizá um dia nós tenhamos aqui a oportunidade de abordar exclusivamente A Voz do Silêncio. Blavatsky, que até os dias de hoje continua a ser editada, é realmente um best-seller. Não só pela quantidade de livros, mas imaginem, ouvintes, que um livro que tem mais de um século da sua edição, sendo um livro em vários volumes, até hoje continua sendo vendido, continua sendo traduzido para cada vez mais línguas, como o russo, onde a obra, apesar de Blavatsky ser russa, só chegou há pouco tempo a maior parte das obras de Blavatsky ao seu vernáculo natal. E a imprensa até os dias de hoje continua discutindo Blavatsky. E é por isso que nós vamos trazer aqui no programa de hoje mais algumas frases inspiradoras para nós discutirmos e tentarmos aprofundar alguma coisa com vocês, ouvintes, como esta frase de A Doutrina Secreta, que nos diz o seguinte: nossas personalidades, as nossas vidas aqui materiais, nossas personas, nossas máscaras, nos tornamos imortais pelo mero fato de nossa natureza moral e pensante ser enxertada em nossa trina mônada divina, o Atma Buddhi Manas, os 3 em 1 e 1 em 3 aspectos. Pois a mônada manifestada na Terra pelo ego encarnante é o que é chamado a árvore da vida eterna, da qual só se pode aproximar comendo do fruto do conhecimento. O conhecimento do bem e do mal, ou da gnose, a sabedoria divina. E sabedoria divina, ouvintes, é teosofia. E é muito importante essa passagem, ouvintes, porque ela indica o caminho. O caminho que tantos estão buscando, ouvintes, o caminho espiritual. E nossos irmãos religiosos têm aquela definição cristã quando o Mestre Jesus, segundo nos relata as Escrituras, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai senão por mim. E os crentes, os cristãos que levam ao pé da letra as Escrituras, imaginam que isso significa que nós devemos meramente acreditar no Mestre Jesus ou crer que Ele pagou os nossos pecados para que nós possamos, se nós acreditarmos nele, voltarmos então ao seio do Pai, do Deus eterno após a morte. Mas o fato, ouvintes, é que o que Blavatsky nos disse aqui nessa frase, e que o Mestre Jesus disse, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse isso, ouvintes, nós também deveríamos repetir o que Jesus disse na primeira pessoa, assim como ele o fez. E nós só vamos sair, ouvintes, da inércia espiritual em que a maioria de nós se encontra quando nós decidirmos tomar nas nossas próprias mãos essa responsabilidade de voltarmos à casa do Pai. Pois cada um de nós, ouvintes, eu, você, cada um de nós é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai retornar a Deus, ao Pai, ouvintes, se não for através do nosso ser interno. E é por isso que Blavatsky diz: se nós não elevarmos as qualidades do nosso ser aqui embaixo até a nossa trina da mônada, se nós não retornarmos à casa do Pai, como conta aquela parábola bíblica do filho pródigo, nós não vamos, ouvintes, realizar aquilo que nós aqui viemos fazer. E vamos lançar mão, aqueles que estão nos assistindo agora terão a vantagem de compreender, ouvintes, que existe alguma coisa dentro de nós, ouvintes, a chispa divina, existe a partícula realmente eterna que está una com o Pai divino. Ela existe no coração de cada ser humano que está sobre essa terra. Salvo raríssimos casos que não convém aqui a esse momento comentar, aqueles que são chamados as almas perdidas, que é exatamente aquela exceção, mas que confirma a regra. O que caracteriza verdadeiramente o ser humano não é simplesmente, ouvintes, ter essa capacidade pensante, mas sim é possuir dentro de si a conexão com a divindade, a conexão com Deus. Cada um de nós, ouvintes, é realmente o caminho. Só existe verdadeiramente um único caminho de retorno para Deus, e esse caminho é para dentro, é para o interior. Essa pequeníssima, mas brilhante mônada, esse termo grego que quer dizer a mesma coisa que átomo, é, ouvintes, aquilo que nos transforma em seres divinos. E no nível da mônada que está dentro de nós, nós já somos perfeitos. Mas a mônada espiritual resolveu, ouvintes, assim como o Adão e Eva do paraíso bíblico, de lá, ouvintes, eles resolveram sair conscientemente comendo do fruto daquele fruto que era da árvore do conhecimento e da sabedoria. É exatamente isso, ouvintes, que nós estamos fazendo aqui embaixo. E a nossa chispa divina saiu do paraíso, ouvintes, para buscar o conhecimento não lá das coisas espirituais e divinas, nas quais a nossa mônada já é perfeita. A nossa mônada veio à matéria para se aperfeiçoar justamente nas coisas que ela não conhece.
que é as condições de limitação e principalmente, e é isso que nos informa a doutrina secreta, nós estamos numa peregrinação obrigatória pelos reinos da manifestação. E assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa mônada também tem os seus 3 atributos: Atma, Buddhi e Manas, que Blavatsky citou nessa frase que nós estamos comentando. O que é Atma, ouvintes? É a vontade divina espiritual. O que é Buddhi? Buddhi é a consciência, a intuição, é o amor, sabedoria, idêntico ao aspecto Filho de Deus. Nós também temos em Buddhi a luz da consciência interior. Assim como Atma é idêntico ao aspecto Pai da divindade. E Manas, ouvintes, é idêntico ao aspecto Espírito Santo. Manas significa mente, significa pensamento, inteligência, ouvintes, e é o aspecto feminino da divindade em nós. A nossa mente, por incrível que pareça, é a grande mãe divina que pode tanto se voltar para baixo e se imiscuir na matéria, se tornando assim a prostituta, a mulher decaída, que nós lemos tantas e tantas no Velho Testamento, ou a nossa mente, o nosso Manas, pode se voltar para cima, para o alto, e como fizeram Maria e tantas outras personagens divinas, fazer como a própria Maria é mencionada nas Escrituras: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. A mente é dual, a mente pode refletir o que está embaixo ou pode refletir o que está em cima. Então, Atma, Buddhi e Manas, ouvintes, é a trindade dentro de nós e ela está dentro da mônada. E a mônada, ouvintes, vai mergulhando através dos seus aspectos na matéria até que finalmente, através da descida nos diversos níveis, ela forma a alma, o corpo causal, ouvintes, a árvore sefirotal do conhecimento da ignorância ou da sabedoria. Então, a diferença, ouvintes, que existe entre os animais, os insetos, as plantas, os minerais e os elementais, ouvintes, é que nós, seres humanos, temos uma alma individual. E nós evoluímos essa alma individual, ouvintes, através de milhões e milhões de anos de existência nas chamadas almas coletivas, que são aquilo que possuem os animais, as plantas, os minerais e os elementais no nível bem primitivo. Todos nós, ouvintes, enquanto mônadas, porque o que vai restar de todo o processo da evolução, ouvintes, não vai ser o corpo que é gerado periodicamente durante as nossas manifestações. O corpo é simplesmente a máscara, ouvintes, é simplesmente o veículo que permite com que nós nos manifestemos aqui na terceira dimensão. E o que vai sobreviver, ouvintes, é a alma. A alma sobrevive a cada uma das mortes físicas. A alma contém, ouvintes, o perfume, a sabedoria de cada uma das nossas encarnações anteriores. E se você, ouvinte, telespectador do programa Lux Esotérica, se você quer lembrar da sua vida anterior ou das suas vidas anteriores,
Busquem, ouvintes, no seu interior, na sua alma, que ela vai lhe revelar muito das suas existências anteriores. Se a sua meditação, ouvinte, evoluir até esse ponto, você vai encontrar dentro de si, na sua própria alma, na sua psique, o verdadeiro mestre interior que conduz, ouvintes, a algo muito sublime. Porque o nosso objetivo, ouvintes, é voltar lá para cima. O que vai sobrar desse processo todo aqui é simplesmente a mônada. Mas a mônada, o espírito revestido não mais com a ignorância negativa de não conhecer os estágios inferiores, mas sim o conhecimento da separatividade, o conhecimento do bem e do mal, porque simplesmente as coisas divinas a nossa mônada já conhece e ela permanece para sempre no nível da eternidade. Então há 3 coisas aqui muito importantes, ouvintes: o nosso corpo, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral ou emocional e a nossa mente inferior são chamados corpos da mortalidade. Eles morrem, desaparecem e depois na próxima vida eles são reconstruídos novamente. São corpos mortais. Já a alma, ouvintes, é imortal, ou seja, ela não é afetada pelas mortes físicas. Mas um dia a alma, ouvintes, vai ser reincorporada, a sua informação, a sua sabedoria vai ser incorporada nos poderes do nosso espírito. Então, tanto os corpos quanto a nossa alma um dia desaparecerão e voltará o dia sublime, o dia do ser conosco, o dia em que nós retornaremos à casa do Pai para vivenciar, ouvintes, no futuro muito distante, a possibilidade de sermos habitantes conscientes do universo. Porque nesse momento, ouvintes, nós somos simplesmente pequenos pássaros ainda enclausurados dentro das cascas dos ovos que são as nossas auras. Nós ainda somos seres fechados, blindados, praticamente cegos e surdos para tudo que acontece lá fora. E então, ouvintes, a verdadeira sabedoria que nós vamos buscar, ouvintes, está dentro de nós mesmos. E o nosso corpo atual é uma expressão do nosso karma, daquilo que nós fizemos no passado. E o corpo não pertence, ouvintes, à evolução puramente espiritual. Nós já estudamos isso no programa que nós abordamos a tríplice evolução, segundo é exposto pela teosofia, pela doutrina secreta. Então, o corpo pertence à evolução de toda a vida nesse planeta. Já a nossa alma pertence à evolução do nosso ser interno. E a mônada, o espírito, ouvintes, a chispa divina é una, é eterna, ouvintes, sempre com Deus, e ela está aguardando o nosso retorno. Mas um retorno consciente, um retorno não simplesmente como se nós acreditássemos nisso, ouvintes. Para terminar essa evolução é preciso realmente fazer a evolução completa, desenvolver todos os aspectos do nosso ser. E a diferença realmente da teosofia, da doutrina secreta para outras doutrinas é, e já passamos por frases aqui de Blavatsky que dizem isso, de que não há, ouvintes, presentes cósmicos. Deus não dá dons gratuitos para as pessoas. Nós é que vamos desenvolvendo os nossos poderes, as nossas capacidades a cada encarnação. É uma verdadeira meritocracia
a evolução do universo. Então, tudo que nós tivermos desenvolvido de bom nas vidas anteriores se transforma em capacidades que estão latentes, estão potencialmente armazenadas na nossa alma. E aí, quando nós nascemos aqui na matéria, a alma faz todos os esforços para impressionar o cérebro, o corpo, para que a pessoa recobre então as suas capacidades anteriores. E é nisso, ouvintes, que nós temos que investir. Aquelas qualidades que nós ainda não temos e que são buracos, são lacunas que permitem que surjam vícios na nossa natureza, nós temos que buscar desenvolver as qualidades que vão, após a nossa morte, subir, irão realmente transcender e se instalar permanentemente nas nossas almas. E aquelas qualidades que cada um dos seres humanos tem, qualidades, quer seja qualidades morais, artísticas, intelectuais, os diversos tipos de inteligência, aquilo que já se manifesta naturalmente, sem nós fazermos muito esforço, já é uma conquista do nosso ser interno. Então nós temos que buscar, ouvintes, pelo discernimento, conhecer aquilo que nos falta para realmente cumprir aquilo que disse Jesus. Porque nós, ouvintes, somos o caminho, a verdade e a vida, e vamos trilhar através de nós mesmos o caminho de retorno até a casa do Pai. E no nosso segundo bloco nós vamos trazer mais ideias, mais frases de Madame Blavatsky, ouvintes, e agradecemos aí a grande audiência de vocês que estão nos sintonizando ao vivo ou que estão nos acompanhando aí, sabe-se lá quantos dias após, no nosso canal da Ustream, ou então no nosso canal do YouTube. E você que é associado, é simpatizante da Levir, nosso visitante aí do site, muito obrigado também pela audiência e pelo prestígio. Mas agora vocês vão ficar com aquele famoso convite. Quem quiser, quem puder, venha ajudar a Levir a continuar essa iniciativa na internet. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil.
Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Sensibilidade musical é aqui. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Com muita satisfação, estamos ao vivo com vocês, realmente com o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir, a quem nós agradecemos muitíssimo o grande apoio, principalmente de você, nosso querida associado ou associada que está renovando as suas semestralidades conosco para que nós estejamos no segundo semestre firmes e fortes aqui, sempre ampliando aqui as nossas mensagens. Muito obrigado a vocês e vamos dar continuidade, ouvintes, aqui estudando mais frases muito interessantes de Blavatsky, realmente convidando vocês, façam, ouvintes, a esta grande jornada, enfrentar aí as grandes cordilheiras dos escritos de Blavatsky, a doutrina secreta, Isis sem véu, ocultismo prático, a voz do silêncio. Há muita coisa interessante de Blavatsky aí para vocês estudarem. E ao estudar Blavatsky, ouvintes, com certeza vocês estarão estudando a filosofia verdadeira dos mestres da fraternidade, da sabedoria e da compaixão, os mestres da fraternidade branca. São poucos escritos que podem realmente se dizer com absoluta certeza que provém dos ensinamentos dos mestres. Então aí nós certificamos isso para vocês, ouvintes. Lendo Blavatsky, vocês estarão lendo realmente uma obra fidedigna. Mas vamos aqui a mais pensamentos de Blavatsky, agora um pinçado do livro Ocultismo Prático. Ela nos diz: meditação, abstinência em tudo, observação dos deveres morais, pensamentos agradáveis, boas ações e palavras amáveis, como também a boa vontade com todos e o total esquecimento do eu, são os meios mais eficazes de obter conhecimento e preparar-se para a recepção da sabedoria superior. E, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ouvintes, quando começam a estudar esses temas espiritualistas, de que os ocultistas, os esoteristas são magos poderosos, são seres cheios de poderes, são pessoas magnéticas, pessoas que fazem o que querem com as forças da natureza. E a verdade, ouvintes, é muito outra, pois aqueles que realmente estão no caminho do retorno, ouvintes, são pessoas humildes, são pessoas que sabem, acima de tudo, que todos nós, ouvintes, somos provenientes da mesma fonte e que fazendo alguma coisa pelo semelhante, na verdade nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque no caminho da ida, ouvintes, no caminho que nós percorremos durante tantos e tantos bilhões de anos, ouvintes, pois não foi agora que nós começamos a evolução. Não foi aí há 20, 30, 40, 50, 60 anos, quando nós nascemos aqui nesse planeta, que nós começamos a evoluir, não. A nossa alma
se formou, ouvintes, de um processo que levou muitos e muitos e muitos milhões e milhões de anos. Muitos de nós, ouvintes, já estivemos inclusive em outros planetas desse nosso sistema solar. Vocês quiserem saber a esse respeito, vejam aí os meus programas sobre o sistema solar, pois a nossa caminhada é muito longa, ouvintes, e já nós estamos num bom nível. Mas o que vai nos levar agora de volta, ouvintes, não é mais ganhar coisas, não é mais pegar coisas para colocarmos dentro dos nossos balaios, das nossas casas, nem valores, dígitos para acumularmos nas nossas contas bancárias. Não são títulos que nós vamos pendurar na parede, mas acima de tudo, ouvintes, e foi isso que Blavatsky tentou expressar de tantas formas diferentes, no caminho do retorno nós precisamos imitar a Deus, imitar o Verbo Divino em toda a sua grandiosidade. Porque o sol, ouvintes, acima de tudo, brilha em todas as direções, brilha para todos e desce com humildade até os recantos mais recônditos, sem imaginar quem vai receber o seu calor. Então, como muito bem disse São Francisco, ouvintes, na sua magnífica prece, é dando, ouvintes, nesse caminho do retorno que se recebe. Não é mais acumulando para si próprio, mas sim trabalhando pelo nosso semelhante. Pois quando você trabalha pelo outro, ouvintes, sabe o que acontece na prática? Se abre o nosso chakra do coração. E é por isso que todos os verdadeiros espiritualistas são pessoas que se preocupam profundamente com o sofrimento alheio, com o sofrimento físico, o sofrimento psicológico, a fome espiritual que realmente clama dentro das mentes das pessoas, e todo tipo realmente de vicissitude. As pessoas realmente espirituais se preocupam. E foi o que fez Blavatsky aí, a nossa escritura que nós estamos estudando. Ela sacrificou, ouvintes, a possibilidade de viver uma vida confortável nas cortes das famílias russas, né? Ela que foi preparada, como toda jovem da época, com todos os dotes culturais e femininos daquela época, para ser uma menina muito comportada, que soubesse tocar piano, que soubesse dançar, que soubesse costurar e soubesse pintar e se apresentar de uma maneira fina e elegante dentro dos ambientes controlados da corte russa. Mas Blavatsky fez o sublime esforço de dedicar toda uma vida para que esses conhecimentos, ouvintes, chegassem até nós. Então ela praticou, ouvintes, aquilo que ela predica nos seus livros. Então ela não fez como muitos aí que falam uma coisa na frente, ouvintes, mas na sua vida privada fazem o contrário e infelizmente incidem, ouvintes, neste pecado que é a hipocrisia. Porque na espiritualidade, ouvintes, a pior coisa que existe realmente é ser hipócrita. Porque se eu venho aqui diante desse microfone para dizer essas palavras, ouvintes, é porque elas fazem sentido real para mim e são uma coisa presente na minha vida. Então, quando Blavatsky predica que
a meditação. Nós já estamos aqui no programa 411, 412. Cada programa desse aqui, ouvintes, foi precedido de uma meditação. E quando ela recomenda pensamentos agradáveis, boas ações, palavras amáveis, nós vemos isso na boca das pessoas verdadeiramente espirituais. Então são essas coisas, ouvintes, e principalmente aquilo que ela diz aqui, o esquecimento do eu. O eu, ouvintes, que é o leão, é o rei da alquimia, que deve, infelizmente, ser perseguido e ser morto. O verdadeira assassina do real, que é a nossa mente, é esse eu que nós formamos através da nossa cultura, que impede, ouvintes, que a nossa alma e a nossa chispa divina se manifestem aqui embaixo. Então é preciso, nos momentos de meditação, nos momentos em que nós nos dedicamos aos demais, é nesse momento, ouvintes, que abre-se o espaço para a nossa espiritualidade. E num periódico, numa das revistas que Madame Blavatsky escrevia, ela disse também: um autodesenvolvimento das faculdades intelectuais não implica a verdadeira vida espiritual. A presença de uma alma intelectual humana altamente desenvolvida numa pessoa é perfeitamente compatível com a ausência de Buddhi ou a alma espiritual. A não ser que o primeiro evolua ou se desenvolva do ou sob os benéficos raios desta última, e esta pessoa permanecerá sempre e tão somente uma progenie, uma filha direta dos princípios terrestres inferiores, estéreis quanto às percepções espirituais, sepulcro magnificente, luxurioso, cheio de ossos secos de matéria decomposta em seu interior. E aí, ouvintes, outra verdade duríssima que Madame Blavatsky coloca para nós. Ser uma pessoa intelectualmente desenvolvida, ter cursado as cadeiras, as cátedras das escolas, das universidades, ter a cabeça cheia de informações, não significa de forma alguma ser uma pessoa evoluída espiritualmente. A evolução espiritual, ouvintes, é um fluxo de luz que independe das situações exteriores. Pessoas que estudaram muito, que têm uma formação formal, uma educação formal muito grande, muito profunda, são pessoas muito agradáveis, são pessoas muito capazes, mas não necessariamente são pessoas espiritualizadas. E nós vemos isso, lamentavelmente, em muitas organizações espirituais, cujos líderes são pessoas muito bem formadas, informadas, mas são pessoas secas, ouvintes, da verdadeira inspiração espiritual, e é por isso que elas não criam nada de novo, que elas não querem que nada de novo aconteça e querem principalmente manter o status quo, como as coisas são, e brigam pelos cargos, pela hierarquia e tudo mais. Quando o importante, ouvintes, é manifestar aquilo que está dentro de nós, e a espiritualidade pode se manifestar, ouvintes, numa pessoa simples, do campo, numa pessoa que tem lá o seu primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, que é mestre, doutor, ou então que é um analfabeto. A espiritualidade pode se manifestar em qualquer pessoa dessas, se ela praticar verdadeiramente o que nós lemos na última frase. Se a pessoa for abnegada,
se a pessoa meditar, se a pessoa abrir espaço para o seu eu superior, aí, ouvintes, está o verdadeiro espiritualista. Não se confundam, ouvintes, nós vamos ver coisas aí mais fortes que Blavatsky vai nos dizer aí na sequência. Diz ela aqui para nós em Ocultismo Prático: o que se tem de evitar é a dor ainda por chegar. O passado não pode ser mudado nem emendado. O que pertence ao presente não pode e não deve ser evitado. Mas o que igualmente tem de ser evitado são as antecipações de aflições ou os temores do futuro, e todo ato ou impulso que possa causar a nós ou a outros sofrimentos presentes ou futuros. Está aí realmente, ouvintes, uma coisa em que todos nós, seres humanos, padecemos. É a dor psicológica, ouvintes, pois muitas vezes nós nos sentimos condenados por ter nascido nessa fase da história, nesse país, ganharmos esse salário, vivermos nessa condição do planeta Terra como ele está hoje, e cada um tem a sua história familiar, o seu processo na sua saúde, que às vezes é boa, às vezes não é. Nós sabemos que há pessoas que nascem realmente com dificuldades naturais terríveis, doenças congênitas e tudo mais. Então muitos até duvidam que por trás disso tudo exista Deus, exista uma divindade, porque parece uma tirania muito grande que pessoas nasçam sem órgãos, nasçam cegas, surdas, com problemas de saúde, e se não houver problemas de saúde, nascem em países, em localidades onde a situação política, econômica é difícil e a pessoa sofre a maior parte da sua vida por isso. E tudo isso causa um sofrimento psicológico muito grande. Mas o fato, ouvintes, é que se nós somos verdadeiramente esoteristas, ocultistas, teosofistas, espíritas, maçons, ouvintes, e tantas outras denominações, nós devemos pensar mais profundamente nisso. Porque realmente, ouvintes, o que nós somos hoje é o fruto do karma que nós plantamos lá no passado. Então não devemos lamentar. O que nós devemos evitar, e que é o que Blavatsky diz aqui, é fazer antecipações de sofrimentos futuros, porque isso realmente é a coisa mais terrível. E sabendo, ouvintes, se nós quisermos um futuro melhor, basta nós começarmos a plantar as sementes do bem nessa atual vida, pois pela nossa ação, e karma significa ação, é a tradução direta do termo sânscrito karma. Pela nossa ação atual, nós estaremos semeando o nosso futuro. Então, se nós evitarmos infligir dor e sofrimento a nós mesmos e aos nossos semelhantes, já garantiremos pelo menos a saúde das nossas encarnações futuras. E aquilo que nós estejamos desejando hoje, ouvintes, isso vai ser trazido pelo karma no nosso futuro. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que nós queremos, que nós desejamos, pois isso vai realmente acontecer, ouvintes. Porque parece novidade, né? As pessoas estão dizendo por aí, a lei, né? Do retorno, a lei, né? Do karma, na verdade, ela funciona tanto para o mal, que é aquilo que nos aflige,
como para o bem. Então, aquilo que nós desejamos, realmente o universo traz para nós. E num periódico chamado Ascenda, em maio de 1888, Blavatsky escreveu: os teosofistas têm estabelecido parcimoniosas relações conscientes com os elementais, mas sempre sem a atuação da vontade. E ao procurar fazê-los ver, ouvir ou agir, os elementais, tudo o que obtém em resposta é uma total indiferença do espírito da natureza. Tais fracassos se devem ao fato de que o elemental não tem capacidade para compreender o pensamento de uma pessoa. Compreensão essa que só pode ser alcançada quando se faz vibrar o exato instrumento do ser ao qual pertence, seja então esse instrumento o da cor, da forma, do som ou de qualquer outra coisa. É realmente uma frase aqui que indica conhecimento de magia prática por parte de Blavatsky. Porque, ouvintes, o mundo espiritual é composto por elementais. As nossas emoções, os nossos pensamentos são fundamentalmente matéria elemental. Então existem os elementais naturais, que são os gnomos, os silfos, as fadas e tudo mais. Esses foram criados pelos anjos para fazer o serviço da natureza. Agora nós, seres humanos, quando nos emocionamos e quando pensamos, nós também manipulamos a matéria elemental. E o fato, ouvintes, é que as pessoas não têm domínio sobre as suas emoções ou não têm domínio sobre os seus pensamentos porque não conhecem isso que Blavatsky diz. O elemental, ouvintes, e isso Blavatsky, que é uma pessoa elegante, não disse aqui na frase, mas eu vou dizer para melhor compreensão de todos: o elemental é burro. Ele não entende. Quando ela diz aqui que o elemental não tem capacidade para compreender o pensamento de uma pessoa, é isso realmente que acontece. Então a pessoa tem aquelas emoções, tem aqueles pensamentos e ela acha que então ela pode pensar e pode ter emoção que ela quiser, que ela vai e volta quando ela bem entende. E o fato que isso não acontece, ouvintes, nós somos vítimas dos elementais que nós criamos. Pois quando nós um dia comemos uma coisa gostosa e nós temos uma emoção, temos uma sensação boa, ou quando nós vamos a um local bonito ou visitamos uma pessoa agradável e também, infelizmente, desagradável, porque às vezes nós vamos em locais feios, comemos comidas ruins ou fazemos todo tipo de experiência na vida, nós imaginamos que a nossa mente pode controlar isso. Mas o fato, ouvintes, é que para cada emoção e para cada pensamento, nós aglutinamos na nossa aura uma quantidade de matéria elemental. E o que vai acontecer? Nós vamos tentar fugir daquelas coisas desagradáveis e vamos tentar retornar àquelas coisas que nos são agradáveis. Mas o que acaba acontecendo, na verdade, ouvintes, é que nós ficamos prisioneiros dos elementais que estão na nossa aura, tanto para as coisas agradáveis quanto para as coisas desagradáveis. Daí que vem aquela famosa frase que eu vivo citando aqui do apóstolo Paulo: é por isso que nós fazemos o mal que nós não queremos e o bem que nós queremos, esse nós não acabamos fazendo. Porque nós somos uma coleção de elementais, ouvintes, e só o verdadeiro mago ou a pessoa que sabe
da onde que vem a sua emoção, da onde que vem os seus pensamentos, é que consegue controlar. E não adianta tentar, ouvintes, dar uma de mago e querer controlar os elementais, os espíritos da natureza, porque eles reagem às cores, aos sons e às substâncias do seu elemento. Então, na verdade, se nós quisermos ter uma vida saudável, ouvintes, e acontecer realmente aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida, nós temos que reconhecer e nos conscientizar de que substância nós colocamos dentro dos nossos corpos. Porque nós não nos alimentamos apenas para o físico, ouvintes. Não é só o que nós comemos. Nós alimentamos as nossas emoções com os sentimentos, com as emoções que nós gostamos. Quando a gente vai no cinema, quando a gente vai no teatro, quando a gente vai numa locadora, o que nós estamos consumindo ali, ouvintes? Estamos consumindo emoções. Quando nós conversamos com as outras pessoas, quando nós estudamos, quando nós lemos, o que nós estamos fazendo? Estamos nos alimentando mentalmente. Então é preciso dominar esse processo de alimentação e aprender, ouvintes, a sutilizar, colocando sempre as cores mais vibrantes, mais belas, os sons mais harmônicos para dentro do nosso ser, as vibrações espirituais, estando com pessoas espiritualizadas, lendo literaturas que sejam elevadas mentalmente, espiritualmente. E aí sim, ouvintes, nós colocamos uns bons elementais dentro do nosso ser e não somos vítimas deles. A nossa querida Rádio Esotérica FM está aqui cumprindo uma parte desse conhecimento, pois a música da nova era, ela faz vibrar nas nossas emoções, no nosso corpo astral, realmente frequências elevadas. A música da nova era, a música clássica, a boa música eleva o indivíduo. Ainda mais a nossa rádio aqui, que é interativa, que os nossos ouvintes podem programar. Vocês são nossos convidados, ouvintes, para sempre fazer isso, e vão poder fazer isso já já, pois mais uma edição do programa Lux Esotérica está terminando. Infelizmente o tempo é curto e quando a coisa é boa passa rápido, assim como acontece aqui no nosso programa Lux Esotérica, ouvintes. Vou convidá-los para nós fazermos a nossa última vibração. É aquele momento, ouvintes, em que nós realmente vamos fundo, reconhecendo que dentro de cada um de nós há o ser divino. Encerramos mais esse programa Lux Esotérica, convidando a nossa audiência. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais buscar a conexão com o nosso coração, visualizando a chispa divina dentro do nosso ser, que a sua luz brilhe intensamente, iluminando todo o nosso corpo e a nossa aura. E vamos procurar nesse momento, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres.
Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina brilhe cada vez mais dentro do coração de todos vocês, ouvintes. Osmar de Carvalho se despede aqui com o virtual, mas é um forte, é um fraternal, é um caloroso abraço aqui do seu irmão, que nada mais quer do que estar a serviço da evolução espiritual de todos vocês. Ficamos por aqui, ouvintes, esperamos vê-los novamente na próxima edição desse programa e fiquem agora com a musicalidade aqui da Esotérica FM e sejam muito bem-vindos na sua navegação na Levir, na loja esotérica virtual. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.